Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje foi-me pedido cantar o Veni Creator, que é o hino que a igreja cantou durante muitos anos. Aliás, ainda canta. E este hino, hoje, ele é cantado nas ordenações episcopais. O hino que atravessou o concílio e é um hino que não se perdeu. Então, embora não entendamos talvez as palavras, mas saibam que estamos invocando o Espírito Santo, que, aliás, é o patrono deste grupo de oração. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso per la gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paracletus, donum Dei altissimi, fos vivus ies caritas, spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turrite promissum Patris, sermon editas Scriptura, accende lume sensibus, infunda amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti. Hoste repellas longius, pacenque dones pratinus, doctores sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium, te utriusque Spiritum, credamus omni tempore. Amém. Que o Espírito Santo hoje nos ajude a descobrir como fazer da nossa quaresma um meio para crescermos na fé. E como a Virgem Maria, cheia do Espírito Santo, ela que, cheia do Espírito e da própria Palavra de Deus, ela que soube bem esperar o nascimento de Jesus e contemplou bem de perto a sua paixão, vamos pedir a ela que nos ajude nesta reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E como inspiração para a nossa reflexão, eu peguei a primeira leitura de hoje. Acho que ela tem tudo a ver com aquilo que vamos propor como reflexão. Do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 ao versículo 20. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade.
Se ouves os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir, e te prostrares diante de outros deuses, e os servides, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dele tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a Ele, porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor jurara dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É palavra do Senhor. Quando entrei aqui, já estavam orando, pedindo a Deus que libertasse das superstições. Não é? Falei, nossa, como Deus prepara. Outros deuses, não precisa dizer que aquilo é Deus. É trocar aquilo que é próprio de Deus por outras fantasias humanas que iludem, mas não garantem a vida. Qual é a finalidade da quaresma? Por que existe quaresma? Para quem viveu há mais tempo, antes tinha a Septuaginta, a Sexagésima, a Quinquagésima e a Quadragésima, que é a quaresma. Tudo em função da Páscoa. Quer dizer, é a Páscoa o nosso objetivo. É nos prepararmos para celebrar a passagem de Deus no meio do seu povo. Durante muito tempo, eu acreditava que a palavra Páscoa, que significa passagem, Pessah em hebraico, fosse porque o povo passou pelo Mar Vermelho. Passou da escravidão para a vida em liberdade. Mas eu descobri recentemente que a palavra significa muita coisa. Significa mancar, significa pular e, por isso, dançar. Está certo que é uma celebração, é uma festa. Significa ir além, passar além, poupar. Como digo, a senhora, pulei, ela poupei. Então, isso é um Pessah, pulei. Mas, teologicamente, é a passagem de Deus para salvar o seu povo. O povo que era escravo no Egito, esse Deus veio, passou para poupar o seu povo e levá-lo para uma terra onde corre leite e mel. Agora, esta festa já existia. Não é uma novidade, não foi o povo hebreu que inaugurou a Páscoa. Já existia uma festa de Páscoa que as pessoas, quer dizer, os pastores seminômades, andando para baixo e para cima, porque não tinham morada fixa, nômade sempre está em giro, eles então, quando chegava o inverno, paravam. Paravam por quê? O frio é muito cruel, não tem como caminhar no inverno, e por isso paravam e esperavam o inverno passar.
Quando terminava o inverno, vinha a primavera. E a primavera é como a ressurreição. A vida que era morta começa a ter vida nova. As plantas começam a florir. E nisto o que acontece? Na primeira lua cheia da primavera, se fazia esta festa chamada Festa de Páscoa. Um costume muito antigo de muitos povos. Como lua cheia, a noite fica parecida com o dia porque se enxerga muito bem à noite, se dá para caminhar, porque se vê, a lua está, vamos dizer assim, 100% em contato com o sol para iluminar a terra. E eles então faziam uma festa e diziam, a partir de amanhã, nós vamos começar a caminhada, rumo a terras onde nossas ovelhas possam encontrar boa pastagem. Mas eles tinham medo. O que acontece? Enquanto ficou parado ali, os animais, foi o tempo de dar a cria. E agora estão bem bebezinhos, os cordeirinhos, não conseguem andar com muita pressa. E nós não sabemos se onde vamos ter boas pastagens. Se já não chegou alguém ali primeiro. E se morre o nosso animal? Como é que vamos sobreviver? Daí que eles então achavam que tinham um demônio chamado Masquite. Já ouviram falar do Masquite? Também não. É novo para mim, nem peguei o zap dele, mas nem precisa. O Masquite, eles acreditavam, o Masquite era um demônio manco, que passava exterminando. A palavra quer dizer exterminador. Era o demônio exterminador que vinha acabar com os rebanhos. E eles então, para poupar o rebanho, diziam, olha, já que esse Masquite vem de qualquer jeito, vamos matar um dos cordeiros que nós temos, cada um mata do seu, para oferecer para o Masquite para ele comer esse animal, e nós vamos pegar do sangue desse cordeiro que nós matamos, cada um na sua casa, quer dizer, na sua tenda, né, porque não tinham casa, e vamos passar na tenda, na parte de onde entramos na tenda, e no nosso cercado, para quando o Masquite vier exterminar, ele veja, esse povo não, já me ofereceram um cordeiro, tanto que está o sangue aqui como prova. E assim, se tinha a imolação do cordeiro e tinha o sangue passado nos frontais. Faz recordar a Páscoa dos hebreus, mas de um outro sentido. É o anjo exterminador que vem para tirar a vida dos primogênitos, mas poupar a dos filhos de Israel. E não é para um demônio que vão oferecer, é para o Deus que liberta. O pão ázimo é porque os nômades não podem fazer pão fermentado. Pão fermentado apodrece depois de 5 dias, né? Se chega a 5 dias até que é bom. E o pão sem fermento é só assar na pedra quente, põe ali a massa, vira pão, e se pode durar até anos. Ervas amargas, porque no deserto dá alguma ervazinha, e todas são amargas. É o que eles tinham para comer. Mas isso é só para dizer que a Páscoa era uma festa de saída para ir rumo a terras onde os animais pudessem encontrar pastagem. O povo de Deus quis celebrar, foi falar com o faraó, queremos celebrar uma Páscoa oferecendo um sacrifício para o nosso Deus, mas lá no deserto. O faraó não deixou. Por várias vezes, Moisés foi negociar com ele e Deus disse, mas eu vou endurecer o coração do faraó. Poxa, mas que Deus é esse? Ao invés de amolecer o coração, está endurecendo? Então ele não vai aceitar mesmo? Que ideia é esta? O que entendemos de um coração duro? Na nossa linguagem é cabeça dura. Já viu alguém cabeça dura? Teimoso. Você fala uma coisa, ele insiste, é isto, é isto, é isto. Na Bíblia, coração duro quer dizer cabeça dura. É como se Deus dissesse, o faraó vai fechar cada vez mais a cabeça. Vai ter uma cabeça dura e não vai deixar.
Mesmo vendo todos os sinais, Ele não vai deixar. Por que estamos recordando isso? Porque Deus disse: se vocês forem fiéis a mim, vocês terão a vida, vocês terão a liberdade. Então a Páscoa é a festa para que nós tenhamos a vida e a liberdade, se obedecemos a Deus. Então a melhor forma de nos prepararmos é analisar tudo isso. Como estou acolhendo dentro de mim a palavra de Deus? Eu escuto, porque se eu não escutar, eu não vou saber. E Deus garantiu também que se obedecerem a Ele, o coração não ficaria endurecido. Por quê? Quando nós meditamos a palavra, ela vai abrindo a nossa mente e nós começamos a ter o prazer de se sentir povo de Deus. Porque muitos batizados nem faz questão de dizer que é católico. Ah, eu fui batizado. Por quê? Está com o coração endurecido. Isto é, a mente fechada. Não penetra a palavra de Deus e não descobre a doçura do Espírito. Então, nós podemos aproveitar bem a nossa quaresma, pensando, a Páscoa depois nosso Senhor, que sentido nos deu? Foi que mesmo a morte, que é o que mais tememos, esta morte não é o fim de tudo. Mesmo sabendo com a idade, quando estamos doentes, a morte não é o fim de tudo. Nós vamos viver para sempre. E quando vem a dúvida, o receio, é porque ainda não fomos penetrados pela palavra. Se a palavra for penetrando, pouco a pouco, nós vamos tendo fora todos os medos, todos os temores, todos os receios. Porque no fundo vamos saber, Deus cuida de tudo. É Deus quem cuida. E tudo isso vai passar. Então, teremos esses 40 dias, na verdade mais de 40. Ela tem 46 dias. E por que 46 dias? Eles contavam a quaresma a partir do primeiro domingo e iam até, digamos, beirando ali a quinta-feira santa, que é o tríduo pascal. Só que perceberam que 40 dias para fazermos penitência. Quer dizer, penitência é o exercício de conversão. Deus não quer ninguém com cara triste, infeliz. Fazer penitência, é por causa da minha penitência. Não, sempre temos que demonstrar alegria. Quem é triste, pessoa de fé que é triste, é porque não entendeu a palavra. A palavra de Deus nunca nos faz ficar triste. Acontece que dentro desse período quaresma, nós temos alguns domingos. E nos dias de domingo, não se faz penitência. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, fez uma promessa de fazer penitência, no domingo você não pode fazer penitência. Porque o domingo é o dia do Senhor. No dia do Senhor não pode ter sinais de morte, mortificação. Não pode jejuar. Desde o início da igreja, o domingo era proibido fazer jejum. E dizem mais, Jesus, quando ressuscitou no domingo, tomou 2 refeições. Uma com os discípulos que estavam com as portas fechadas, ele ali comeu com eles, e quando foi com os discípulos de Emaús. Então ele tomou 2 refeições. Então esse dia você não pode jejuar, não pode fazer penitência, e por isso se acrescentou mais esses dias para completar os 40 dias de penitência. Por isso entrou a quarta-feira de cinzas. Porque o domingo nós pulamos, nós peçamos, quer dizer, do peçar. Nós pulamos os domingos porque é o dia do Senhor. Então, se você evitou, não vou comer doce, é claro, não exagera no domingo, mas pode comer um pouquinho, para dizer, não, hoje não pode ser um dia penitencial,
porque é o dia do Senhor. E faz lembrar aquela passagem que Jesus diz: enquanto o noivo estiver, eu não quero que jejue. O dia do Senhor é o dia que o esposo está presente. E é claro, mas aí, com relação aos nossos pecados? Eu creio que cada um aqui de nós devemos ter mais que 3 pecados, né? Mais que 3. E não dá para ficar pensando em tudo ao mesmo tempo. Então, analisando a sua vida, a sua história, pense assim: o que eu preciso realmente mudar? Eu tenho consciência, eu tenho alguns defeitos que preciso corrigir. Então, vou fazer uma listinha e vou trabalhar um por vez, não todos ao mesmo tempo. Porque se eu for trabalhar todos ao mesmo tempo, eu não vou trabalhar nenhum. Então, comece a trabalhar um por um. Por quê? Por que que preciso mudar? Por que que não consigo? Qual é a minha resistência? Qual é a minha dificuldade de me transformar? E um outro ponto fundamental, isto para ajudar a saúde da alma, é colocar onde você se sente mal. Os sentimentos ruins, os sentimentos que te chateiam, alguma coisa que te dá um desconforto, que muitas vezes passa desapercebido no dia a dia, mas são eles que vão nos afligindo e nos deprimindo. Então, tente observar nesta quaresma, pelo menos, onde que eu fico triste, onde eu fico irritado, onde eu fico chateado, onde eu me sinto magoado. Porque tudo isso é para você se trabalhar. A festa da Páscoa é da alegria, é da vida, é da liberdade. E se eu me sinto oprimido ainda, como se estivesse no Egito, na escravidão, por esses sentimentos, eu não vou ser feliz. Não vou ajudar os outros a serem felizes. E hoje é um consenso dos psicanalistas de justamente dizer: está triste? Quando começou essa tristeza? Não sei. Então comece a observar, para perceber se é alguém, se é uma situação, se é um momento, o que te provoca esses maus sentimentos. Porque como consequência disso, às vezes você acaba descarregando nos outros aquilo que eles não têm culpa. Falei muito, não foi, minha irmã? Então, está dando para entender, quer dizer, por que estamos dando este enfoque? A quaresma existe em função da Páscoa. E é claro, o número 40 tem toda uma simbologia. Não significa necessariamente 40, digamos, numericamente contado. Olha quantas vezes aparece o número 40 na Bíblia. 40 dias do dilúvio. 40 dias Moisés ficou no Monte Sinai. 40 dias Elias percorreu o seu caminho. 40 anos Salomão governou o povo de Israel, como também Davi, 40 anos. Veja que o 40 é algo que tem um sentido por detrás. O que significa o 40? É um tempo de crise e solução da crise. Então, quando tiver um 40, vamos pensar qual foi o momento da queda e o momento do levantar-se. Não é à toa que depois dos 40 a vida começa, não é? A vida começa a se complicar depois dos 40. Porque já é o momento da vida, da experiência, quer dizer, nós já não somos crianças nem jovens, já sabemos o que é a vida. Já sabemos lidar com os limites e as dificuldades e vamos nos preparando para enfrentar desafios maiores. Por isso que ela começa aos 40. Porque é a vida já experimentada. E o povo de Deus ficou 40 anos no deserto. E por que ficou 40 anos no deserto? Deus não poderia já tirar, como diz, tirou da escravidão, podia já fazer já naquele tempo já existisse avião, já seria colocado do outro lado e o povo viver uma vida agora em liberdade. Por que Deus não fez isso?
Eles ficaram 400 anos como escravos. E 10%, 40 anos, vagando, errando, né? No sentido que vai para lá, vem para cá. É porque quando nós vamos vestir uma roupa nova, precisamos tirar a roupa velha. E às vezes a roupa velha já está tão incorporada a nós que a gente não sabe, já está tão habituado, não sabe vestir o novo. Sempre vai achar, está desconfortável, está apertado, porque já estamos, digamos, acalentado ao velho. A estrutura da escravidão já estava dentro do povo. E para tirar isso levou 40 anos. Este retiro no deserto era para tirar. E o povo reclamava com Deus, brigava com Deus. E Deus pacientemente, não. Vocês não sabem o que é liberdade. Para quem leva um tapa na cara, a liberdade é poder dar um tapa na cara do outro. Porque é assim que nós entendemos. Ele bate em mim porque é o Senhor, eu sou escravo, apanho, agora eu quero ser Senhor. E Deus quer ensinar uma coisa diferente. Não, não é assim. Você vai aprender que bater no outro é agir com violência. E não é o caminho. Você vai aprender que quando alguém te bateu, é claro, isso é um crescimento espiritual muito longo. Quando alguém te bater, você vai pensar, o que será que essa pessoa tem de tão ferida por dentro que precisa descarregar em mim, que não tem nada a ver, toda a sua raiva. Por isso ela não devolve. Mas isso é um longo caminho. Posso contar uma piadinha? Diz que é sobre a catequista que foi explicar para as crianças de hoje o que era a Páscoa dos hebreus. Então ela chegou e contou para as crianças, mas as crianças hoje, da era do smartphone, tudo avançado, vendo tudo, ouviram aquela explicação da catequista e achou, não está funcionando bem da cabeça. E uma dessas crianças foi para casa e a mãe perguntou, a mãe já sabia que a catequista ia falar da Páscoa dos hebreus, a saída do Egito. E ela falou assim, ai meu filho, como foi a catequese hoje? Ah, foi boa, mãe. Ah, e como é que foi? Ah, a catequista falou como os hebreus saíram do Egito. Aí ela, ai, me conte como foi. Aí o menino parou, coçou a cabeça. Falou, não, foi assim, mãe, deixa eu explicar para a senhora. O povo estava lá, escravo. Alguém ligou, Moisés estava lá, ligaram para Moisés. Ele passou uma comunicação diretamente para Tel Aviv. Enquanto mandaram embarcações, navios, para recolher o povo. E enquanto os egípcios foram tentar atacar nosso povo, vieram aviões bombardeadores para segurar os egípcios lá, enquanto nosso povo conseguiu embarcar e passar do outro lado. A mãe dele falou, meu filho, a catequista explicou isso? Aí ele abaixou a cabeça e falou, mãe, ela não explicou assim, mas se eu falar o que ela disse, a senhora nem vai acreditar. Claro que é toda uma linguagem, e as crianças hoje às vezes não entendem. Alguém me falou assim, conversando com um jovem com muito problema, ele perguntou, está tudo bem? Está ótimo. Depois, não passou 5 minutos, o jovem abriu o seu celular e começou a escrever a situação real que ele estava passando. Ele disse, nossa, sabe o que acontece? Os nossos jovens não sabem expressar os seus sentimentos falando, só escrevendo. E isto é um grave problema, porque você desabafa falando. É necessário que você se escute no ato de falar para você se libertar. E por causa de só estar em contato com o celular, eles não existe expressão, não sabe dar nome aos sentimentos. Então vejam, uma das coisas para ter uma boa Páscoa é saber se libertar do celular. Mas eu creio que não é a nossa realidade, não é? Fazer jejum dos aplicativos, isto é uma boa penitência. Ter um tempo para você se encontrar consigo. Quanto tempo eu não me encontro comigo mesmo para pensar sobre mim mesmo e sobre Deus? A Quaresma é o momento para isso. Diga.
Deus abençoe. Ótima pergunta. Se eu não te dou um chocolate, porque eu não tenho. Ela perguntou, é justamente isto. Por que Moisés, que trabalhou tanto, se empenhou, sofreu para libertar o povo, e na hora de entrar na terra prometida, porque este livro que nós lemos foi do Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco, é um livro que termina justamente com a morte de Moisés. Chegaram ali, digamos, aos pés de Moabe. Do outro lado estava a terra prometida e Deus falou para ele, olha Moisés, contempla, mas você não vai entrar na terra prometida. E aí, em princípio, poxa, como Deus, não vamos completar a frase, mas como Deus. Moisés tinha 120 anos, tá certo? Quer dizer, não, porque já chegou a idade. Não, mas a pergunta sua, ela faz todo um sentido. Por que o Pentateuco, que é o livro mais importante para os judeus, a Torá, termina com a morte de Moisés, poderia colocar 2 capítulos simplesmente dizendo a entrada na terra prometida e ter acabado. Um final feliz. Acaba com um final infeliz. Quer dizer, não é infeliz. Por quê? Vejam, digamos, eu vou dar 2 razões. Uma é porque, para que o povo percebesse, quem te tirou do Egito, Israel? Foi Moisés? Não, fui eu, Deus. Tanto que, se Moisés sair de cena e vier um outro, a caminhada rumo à terra prometida continua, porque é Deus quem conduz. Porque senão o povo diz, não, foi Moisés, porque ele foi até o fim. Não, foi Deus. E isto é interessante. Agora, este é um aspecto. E o outro é porque quem é o sucessor de Moisés? Josué. O nome Josué é o mesmo nome Jesus. Está certo? Yeshua. É o mesmo nome. Jesus e Josué é o mesmo nome. Por quê? Todo o Primeiro Testamento, que nós chamamos o Antigo Testamento, ele é uma prefiguração do Novo. Quer dizer, aqui nós vamos ver uma sombra daquilo que será a luz no Novo Testamento. Moisés é a lei. A lei conduz o povo até um certo ponto. Mas ela não pode introduzir o povo na terra prometida, porque a terra prometida não é a terra de Canaã. Lá o povo também teve que sofrer, lá o povo pecou. Não foi aquela terra onde corre leite e mel. Quer dizer, como ponto de vista geográfico, sim, mas não do ponto de vista espiritual. A terra prometida é a vida eterna que não este Josué vai fazer entrar, mas sim Jesus. Tanto que tem o mesmo nome para dizer, olha, a terra prometida que Deus realmente dará para nós é a vida eterna. E esta vida eterna, quem introduz não é a lei. A lei é pedagoga, vai até Jesus. É Jesus que nos introduz na vida eterna. E com isso aprendemos que todo o trabalho que alguém começou e realizou, Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus quem faz crescer. Então, nunca perder de vista que é Deus, tudo é Deus. Quantas pessoas que nós dizemos que morreu, acabou? Não, morreu, Deus continua provendo. Deus é providência. Bom, que nós possamos, iluminados pelo Espírito, tendo essa proposta, vida ou morte, bênção e maldição. Morte e maldição não significa que venha com aparência feia. Vem sempre bem arrumadinho para seduzir. Tá certo? Então é pedir a Deus, ajudai-me a perseverar firme para que eu possa acolher a palavra
E esta palavra, pouco a pouco penetrando, vai me fazer descobrir o prazer, a alegria, o gozo de servir a Deus. E o coração se dilata, diferentemente do farol que se fecha, porque não quis receber a palavra. Quando Deus diz, eu vou endurecer o coração do faraó, porque quem não escuta a palavra, a tendência é endurecer. Quem escuta, a tendência é cada vez mais se ampliar. Amém? Amém. Era isso que eu tinha que falar. Obrigada, Frei Almir, foi muito bom. Eu acho que foi, desde o Veni Creator até agora, acho que falou no fundo dos nossos corações, não falou? E que a gente possa viver agora essa quaresma na alegria, na paz e nesse olhar para dentro da gente mesmo, né? Obrigada. O senhor sabe que eu sou muito feliz assim de ver o senhor cantar o Veni Creator, porque há muitos anos a gente tem se esforçado pelo Veni Creator, né? E uma vez, logo no começo que a gente começou a cantar o Veni Creator, eu me lembro que viajei com a Tereza e a gente foi para a praia, lá no Guarujá. E a gente cantava Veni Creator na praia, andando a pé. Veni Creator, Espíritos da praia inteira, para pedir o Espírito Santo para a praia inteira, para os prédios, para todo mundo. Eu, a Tereza e a Doroti, as três. A gente cantava caminhando na praia. E foi uma alegria. Veni Creator. E para mim aprender o Veni Creator, sabe o que eu fiz? Eu peguei e comecei a ler a letra, depois eu peguei alguém cantando na internet, depois eu peguei a letra escrita e pus num gravador, e aí eu ia no carro. Para onde eu ia com o Veni Creator cantando e eu cantando junto. Aí eu aprendi de cor. Então foi muito bom mesmo. Tem um aspecto do Veni Creator que fala Altissimi Dono Dei. Quer dizer, porque é o grande dom do Deus Altíssimo. Quer dizer, e às vezes se confunde, né? Mas assim, é o altíssimo dom, quer dizer, é o maior presente do Deus Altíssimo, é o Espírito Santo. Então, quer dizer, é um hino realmente riquíssimo, riquíssimo. E tem um livro muito bom que explica o Veni Creator inteirinho, do padre Raniero Cantalamessa, do bispo agora, Raniero Cantalamessa, que é o Espírito, como é que chama mesmo? Canto do Espírito, que vale a pena ler nessa quaresma se vocês não estiverem lendo nada, porque ele vai explicar o Veni Creator inteiro e a gente fica com o coração fervendo cada vez que lê aquilo. Muito bom. Obrigada, viu, Frei? Que Deus te abençoe. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente que conduziu Moisés, o povo, rumo à terra prometida, mesmo fazendo com que Moisés não entrasse, mas Moisés preparou o povo para que entrasse. Que nós entendamos que muita missão que vamos abrindo, que vamos pedindo pelos filhos, pelos netos, às vezes não vemos realizada, mas Deus verá e se realizará. Que Ele, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Ele vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Frei. Muito obrigada. Então, nós vamos cantar agora uma música que é um chamado de Jesus para cada um de nós, me incluo também, para que a gente possa atravessar esse momento ouvindo sempre e proclamando sempre o nome de Jesus. 1558. Desperta, tu que dormes, retoma o teu ardor. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te iluminará. Deus conta com você, por isso te escolheu e te deu uma missão. É preciso prosseguir, proclamando sempre seu nome, seu nome, seu nome. Levanta
levanta-te, levanta-te, é preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te, confia no Senhor e segue. Levanta-te.